falando de memória até agora, então vamos fazer o seguinte, vamos ver se a memória de você de casa tá boa realmente? Vamos ver se a memória a curto prazo, como o psicólogo falou pra gente, tá boa? Vamos fazer o teste? Você tem 1 minuto para observar essa imagem. Logo em seguida eu vou fazer 12 perguntas para você e você vai me dizer o que você lembra. Observa só a imagem. E aí? Vai lembrar de tudo? Vou fazer as perguntas, hein? Eu vou aproveitar agora que a gente está com um cinegrafista novo hoje, né? Então eu vou aproveitar que ele estava observando a imagem e ele vai me responder. Você responde aí de casa e ele vai me responder aqui também se ele vai lembrar ou não. A resposta é sim ou não. Você aí de casa vai contabilizando. Acertei 1, 2, 3. Vai contabilizando que depois eu vou ver se sua memória tá fraca, boa. Vamos ver como que tá. Primeira pergunta. Há 5 pessoas na imagem? Sim ou não? Pedro. Você de casa, já respondeu? Ó, a resposta certa é não. Tem 4 pessoas na imagem. O Pedro acertou, viu? Vamos continuar. A imagem tem um círculo azul? Sim ou não? Pensa aí. Ó, o Pedro respondeu que sim. Você respondeu o quê? Se você respondeu que sim, está certo. O médico está sobre o círculo azul. Vamos então para a terceira pergunta. A casa está no círculo amarelo. Vamos lá, você de casa. Responde aí, Pedro. O Pedro disse que sim. E não, a casa não está no círculo amarelo. O hospital está sobre o círculo amarelo. Então vamos lá, contabilizem aí. O Pedro já acertou 2 e errou 1. Há 3 cruzes vermelhas na imagem. Sim ou não? Respondeu aí em casa? O Pedro disse que sim, e é verdade. No jaleco do médico, no hospital e na ambulância tem cruz. Quinta pergunta. O círculo verde é o do hospital. Vamos lá. Pensou? O Pedro disse que não, e realmente não. Na ambulância que tem um círculo verde. Vamos lá. O senhor que tem a bengala veste uma camisola azul. Vamos então, vamos ver. Tá pensando aí em casa? Pedro também tá pensando. Vamos lá, Pedro. A resposta é sim ou não? Não. A resposta é não. O Pedro disse que não, a resposta é não, realmente. Veste uma camiseta verde. 7ª pergunta. A bengala é marrom, sim ou não? Ele disse que sim, mas não. A bengala é preta. 8ª. O hospital tem 8 janelas. Sim ou não? O hospital tem 8 janelas. Sim ou não? Pedro disse que não e realmente não tem. Tem 7 janelas. Tá bem pra caramba a memória do Pedro, viu? 9ª. A casa tem chaminé. Será que tem? Sim ou não? A casa tem chaminé? O Pedro disse que não. E é sim, a casa tem chaminé. 10ª. O senhor da cadeira de rodas veste camisola verde. Sim ou não? Sim ou não, Pedro? Ele disse que sim, mas não. O senhor da cadeira de rodas veste camisola azul. 11. O médico está com os braços para frente? Sim ou não? O médico está com os braços para frente? Sim ou não? Pedro?
Não, e realmente ele está com o braço para trás. 12ª pergunta para encerrar o nosso joguinho. Vamos lá, os suspensórios do senhor que tem a bengala são pretos? E aí, sim ou não? Vamos lá, Pedro? Tá com dúvida, gente? Na última pergunta. Vamos lá. Ele disse que não, e realmente são brancos. E finalizou o jogo, eu não sei se ele contabilizou, também não consegui contabilizar aqui. Vamos dar uma olhada na imagem? Ah, tá aqui do meu lado, ó. Ó, a imagem aqui, pelo que vocês podem observar, tá tudo certinho, ó. O que vocês erraram, vocês já vão começar a observar. E agora contabilizem aí, ó. Se você acertou menos de 4 perguntas, sua memória está fraca. A gente já vai perguntar para o psicólogo se isso é bom ou não. Se acertou entre 5 a 6 perguntas, sua memória está normal. Então, tranquiliza, está normal, 5 a 6 perguntas. Se acertou entre 7 a 9, sua memória está boa. Acredito que é a média ali do Pedro. Se acertou mais de 10, sua memória está ótima. Fechou, então? Agora vamos perguntar para o psicólogo. E aí, hein? Eu esqueci de perguntar para o psicólogo, mas é que eu queria fazer realmente a brincadeira com o novo cinegrafista e até que ele foi bem de memória, viu? Já fez o teste aqui. Então, será que esse teste realmente é só para a questão de memória a curto prazo, né? Exatamente. Todas as perguntas que você fez são relacionadas a detalhes. Como eu falei, normalmente a gente não presta atenção nos detalhes, presta atenção no contexto geral. Por exemplo, lembrar da casa. Se a casa tem chaminé é um detalhe. Mas a casa estava lá. Lembrar do hospital. Sim. Quantas janelas ele tinha? Dava para ver que era diferente dos dois lados. Mas, fora isso, ou seja, a tendência é a gente guardar então os mecanismos mais gerais. E as cores, por exemplo, né? Então tem vários elementos ali. O normal, vamos dizer assim, clássico, né, na literatura, é que as pessoas, e também mesmo em exames de memória, que a gente faz, por exemplo, no Mini-Mental, né, que são testes específicos para memória de curto prazo, ainda que não seja específico só, né, ele também mede memória. É de mais ou menos, 7 mais ou menos 2. Ou melhor, desculpa, 5 mais ou menos 2. Tá? Não, agora sou eu que estou com problema de memória. Sim, é 7 mais ou menos 2. E por que 7 mais ou menos 2? 7 é normalmente a média que as pessoas conseguem responder. 5 é a mediana baixa, vamos dizer assim, mas ainda está dentro do normal. 9 também está dentro do normal. Acima disso, realmente, a pessoa tem uma capacidade especial de guardar detalhes. E ali, para quem contabilizou memória fraca, o menos ali, ele pode ser devido a vários processos, fatores, né? Vários fatores. Um deles não prestei atenção direito, né? Estava na TV, de repente alguns detalhes, mas também tem a criança brincando aqui, tem alguma coisa fazendo lá, olhei do lado, pronto. Cinegrafista que não estava preparado para responder, tem tudo isso, ele também não está prestando atenção, isso, né? Exatamente, exato, até porque tem outras coisas aqui concorrendo com ele para atenção. Então, obviamente, isso aí vai gerar algum tipo de dificuldade. Agora, 4 ou menos, né? Pode ser também alguma coisa relacionada à atenção, não necessariamente à memória. Até porque a memória é um processo. Se ela é um processo, ela não é uma coisa, né? Então, ela é afetada por vários outros processos. O processo de atenção, o processo de aprendizagem, como eu estou, por exemplo, se eu estou mal, se eu estou com alguma dor, alguma coisa, a tendência é ficar mais, vamos dizer, voltar a atenção mais para dentro, né? Ou mais para vida privada do que necessariamente para a vida pública aqui. Então, tudo isso pode afetar. Mas, de fato, se a pessoa reduziu, teve um número pequeno, abaixo de 4, né? E vem percebendo, né, que isso é comum, tá? Isso tem acontecido muitas vezes. Não digo muitas vezes, por exemplo, de vez em quando está acontecendo, uma vez na semana, pelo menos, eu me lembro que eu esqueci de alguma coisa. Não, a gente está falando em esquecimentos diários. Então seria interessante procurar realmente um clínico, né? Procurar ajuda e tal, porque pode ser realmente um indicativo de alguma coisa que está errada. Então tá certo. Pode ser sono, pode ser uma série de outros problemas aí acarretados. Só para esclarecer de maneira rápida, o que é o déjà vu, que eu falei que eu ia explicar? O déjà vu seria a impressão que as pessoas têm de que já passaram por uma situação que estão no momento. E necessariamente passou?
Não. Não. Porque a gente não vai no futuro. A não ser que a gente tivesse aquele carro lá de Volta para o Futuro. Então, realmente é a nossa memória que está nos pegando. Na realidade, é a nossa consciência. Consciência. Isso. Existem duas explicações para esse fenômeno, né? Tem o déjà vu e tem o jamais vu também, que é a sensação de estranhamento no local. Você estar num local que é conhecido, é familiar e de repente achar que está tudo estranho, né? Isso dura alguns segundos, assim como o déjà vu, né? É só uma sensação. Ela não é, de fato, agora eu me lembro, vai acontecer tal coisa. Não, normalmente não chega muito além disso. É só a impressão que você tem, né? Isso pode ser explicado, uma explicação que nunca foi demonstrada, mas ela é viável teoricamente, viável tecnicamente, né? É a questão de que nos nossos dois olhos, né, assim como todos os órgãos sensoriais, eles mandam informação para lados opostos do cérebro, certo? Mas pode ocorrer, em algum momento, da informação ela seguir um rumo similar, só que com atraso, de milésimos de segundos. Tá? Então, o que vai acontecer? A informação ela passa pelo olho, vai ao quiasma óptico e faz isso aqui até chegar lá no tálamo e do tálamo até a região occipital, aqui atrás, que é onde a gente processa a informação visual. Bem, o que pode acontecer? Imagine então que houve um atraso. O que vai acontecer? Isso aqui vai primeiro, isso aqui chega depois. Quando essa aqui chegar, a segunda informação é como se uma informação nova sobre aquele mesmo contexto estivesse chegando. O que dá a impressão, então, que eu estou vivenciando ela de novo. E, na realidade, não. É a mesma informação, só que ela chegou com atraso. Tá? Essa é uma explicação. É a explicação fisiológica, como eu falei. Ela nunca foi demonstrada, mas, teoricamente, ela é possível. Né? Porque existe, de fato, essa possibilidade dos mecanismos sensoriais receberem informação com certo atraso. Né? Existem, inclusive, patologias que podem provocar isso. A outra explicação é uma explicação perceptiva ou de consciência, né? Então, o que aconteceria aí? Uma memória, lembra que a gente falou que a memória olfativa ou a memória gustativa, necessariamente a gente não se dá conta, né? E elas são normalmente ligadas a memórias emocionais. Como mostrou no desenho, né, do Ratatouille. De repente, o crítico lá, ele come a comida e ele é levado imediatamente para aquela sensação, né, de prazer, porque você vê, né, um sorriso no rosto dele, né, logo em seguida. Então, isso quer dizer o quê? Ela rapidamente processa uma informação emocional. Só que, necessariamente, a gente não se toca disso. Né? Por exemplo, essa reminiscência que ele está tendo foi totalmente involuntária. Né? Ele não processou isso. Isso me lembra... Não, foi levado para lá. Então, realmente, o déjà vu pode ser também essa outra resposta de ser algo involuntário, realmente. Exato, só que não totalmente verídico. Por exemplo, eu estava na casa da minha... Sempre vou na casa da minha avó e lá os móveis são velhos, são antigos. Ele tem um cheiro característico, né? Que a gente diz que é cheiro de vó, né? Então, que é o cheiro de material ou de móveis mais antigos. É o mesmo que você encontra, por exemplo, em lojas de móveis antigos. Então, o que acontece quando você dá de cara, por exemplo, ou dá de nariz, né, com essa informação olfativa? Eu não estou ligado que necessariamente veio do móvel. A primeira coisa que acontece é ver a informação emocional. Eu lembrei de algo que é conhecido. E daí é muito rápido, aquela questão Parece que eu já tive aqui antes. Não, na realidade é porque eu reconheço aquele olfato, eu reconheço aquele gosto. Então tá certo. Bom, o papo tá muito bom, se pudesse a gente ficar aqui a noite toda, mas infelizmente o programa tá acabando. Muito obrigada pela tua presença, realmente tirou muitas dúvidas. Que venham mais vezes, então, ao programa Corpo e Mente. Eu que agradeço o convite e estamos à disposição. Então tá certo. O programa Corpo e Mente fica por aqui. A gente se vê novamente no próximo domingo às 8 horas da noite. Até lá!
checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our